Um projeto de lei em análise aqui na Câmara prevê que os responsáveis por condomínios privados e obras públicas devem fazer revisões periódicas nos imóveis. A intenção é evitar desastres, como o recente desabamento de um viaduto aqui em Brasília. Felizmente, não houve vítimas na queda do viaduto do Eixão Sul, em Brasília. Ainda assim, o Ministério Público apura a responsabilidade do governo local na manutenção da área. Problemas de conservação de estruturas são recorrentes, e não só em vias públicas, mas também em ambientes privados. O administrador de imóveis Rubens Félix, por exemplo, tenta fazer com que o responsável pelo condomínio, no qual ele administra apartamentos, no caso o síndico, tome providências em relação a vazamentos. Segundo Rubens, o caso, sem solução até agora, teve início há 2 anos. Há uma infiltração que vem da unidade de cima da penthouse e que começou infiltrando em uma dessas unidades, né, quando chove, a água começa a infiltrar num deck por conta de uma reforma que foi feita na penthouse, e com a água da chuva, a reforma não foi feita de forma adequada, a água infiltra e começa a chover na unidade de baixo. Este advogado, especialista em questões de condomínio, explica que quando o síndico se omite na resolução de qualquer problema no edifício, cabe a ação na justiça. O síndico tem sim responsabilidade de dizer se aquele problema é do condomínio ou se é de uma outra unidade autônoma. Em sendo de uma outra unidade autônoma, surge a seguinte questão: como obrigar aquela pessoa que deu origem a um problema que está gerando infiltração, por exemplo, em outras unidades? Se o síndico se furtar a fazer essa apuração, nesse caso, o que se pode fazer? Ajuizar uma ação de obrigação de fazer, e aí o recomendável é que seja contra o condomínio e contra o titular daquela outra unidade que possivelmente está gerando aquele problema, né? Para que aqueles titulares da edificação, síndico ou o titular da outra unidade autônoma, sejam obrigados a corrigir aquele problema. É exatamente para tentar evitar esses impasses e obrigar os responsáveis pelas edificações, no caso o síndico ou o poder público, se o problema for numa obra pública, que o texto da Câmara prevê revisões periódicas. É a chamada Política Nacional de Manutenção Predial. Pelo texto, essas revisões devem ser feitas pelo menos de 5 em 5 anos. Ela cria a cultura da manutenção. A cultura da manutenção é importante para se dizer, um prédio de concreto ou de alvenaria, mas como qualquer coisa, principalmente o concreto que se acha que é eterno, ele não é eterno. Ele tem intempéries da natureza que danifica ele e ele precisa ser recuperado eventualmente. Então, é preciso se ter a cada 5 anos, dependendo, uma avaliação de um engenheiro responsável para ver se aquela estrutura tem algum perigo de causar desabamento.